Vamos então mais uma vez regressar à velocidade e é com muito gosto que o fazemos. Hoje volto a receber Henrique Oliveira, Henrique V. Oliveira, aqui para distinguir de outros pilotos e de facto o Henrique destacou-se efetivamente na prova de abertura, fim de semana de corridas no Autódromo Internacional do Algarve, fim de semana de duas corridas, melhor dizendo assim, e já vamos saber tudo. O Henrique, quando esteve aqui connosco no 16 Válvulas, ainda não tinha o programa plenamente definido, sabia que ia correr na Racar, tudo estava combinado e, portanto, neste momento já tudo confirmado. Já se sabe quem é o colega de equipa, o romeno, adianto já, embora se vá falar disso mais à frente, e também um projeto 2025 também todo definido. Mas isso ficará para o decorrer desta nossa conversa. Para já damos as boas-vindas. Mais uma vez, Henrique, obrigado. Agradecer aqui a disponibilidade e a simpatia. Primeiro desafio, e de uma forma simples, rápida, em poucas palavras, porque depois já vamos ver em detalhe, qual é o sentimento após as duas primeiras corridas da temporada, precisamente no Autódromo Internacional do Algarve? Como é que vem de lá? Olá, Gonçalo. Primeiramente, muito obrigado por este convite. É sempre uma honra estar aqui a participar nos 16 Válvulas. Portimão foi um fim de semana bastante bom, bastante produtivo, e de forma clara, distinta, e eu acho que foi um fim de semana dado por evoluções e certamente foi uma questão de adaptação, porque tenho poucos quilómetros no carro, é uma verdade. Mas eu acho que este fim de semana, a palavra certa para definir este fim de semana é evolução, sem sombra de dúvidas. Muito bem. Já o vemos então equipado com a camisola verde cor Racar. Agora vamos começar talvez, e se me permite, puxando atrás aqui o filme, na altura com este compromisso assumido perante a equipa, como é que se sentiu sabendo que tinha um programa todo definido para 2025, sabendo que o Campeonato de Portugal de Velocidade era garantido, mas já agora também perguntar-lhe diretamente se também vai fazer o Iberian Supercars. É sempre uma grande honra estar incluído no nome da Racar, um nome que entrou há pouco tempo no desporto motorizado. No entanto, acho que tem alcançado bastantes bons resultados, e estar ligado a esta equipa é uma honra. Quero continuar desde já também, sim, vou integrar o Iberian Supercars. Um, em princípio não faço o campeonato espanhol, porque existe no Iberian Supercars temos o campeonato português, o campeonato espanhol e o campeonato ibérico. O espanhol em princípio não faço. Mas o facto de já ter um plano definido com a Racar é uma grande honra. Eu já anteriormente, na última entrevista que tive aqui com o senhor, já tínhamos dito que ia correr com a Racar e no Campeonato de Portugal de Velocidade. Ainda não tínhamos o parceiro definido. Foi uma questão de definir, mas foi muito à última da hora, porque o fechar as duplas foi um bocado tardio. Mas acho que correu bem, e não me arrependo nada de ter ficado com o meu colega de equipa. Muito bem. E quais foram os fatores que o ajudaram nesta decisão Racar? Há naturalmente pessoas, há também o carro Aston Martin. Quais foram os fatores? Quero-me aqui destacar alguns motivos para aceitar de imediato este convite, Racar. Eu contactei bastantes equipas, é uma verdade, mas a Racar destacou-se devido ao facto de ser uma equipa familiar. Eu gosto do ambiente que está na equipa. Sinto que lá estou numa família e pertenço à família. E eu acho que um dos fatores principais das equipas, e o facto de estar-se integrado na equipa, não só estar lá por correr, mas estar lá porque gostamos de estar, o ambiente todo que gera, é um fator de destaque, sem dúvida. Muito bem. Então vamos falar precisamente desta temporada com as confirmações, como o Henrique diz muito bem, para o Campeonato de Portugal de Velocidade, também no caso concreto com a presença no Iberian Supercars. O início de tudo foi precisamente no Autódromo Internacional do Algarve, há poucos dias, e eu venho, portanto, porque já me fez aqui um resumo de muita aprendizagem, mas gostava de perceber como é que foi visto dentro do carro duas corridas tão diferentes, corridas em que o nível de inscritos de facto foi muito elevado, houve necessidade de dividir em duas corridas também, neste caso o plantel, e eu ia perguntar, portanto, além das duas provas, ter duas corridas, vamos pôr as coisas desse modo, eu ia perguntar ao Henrique como é que tudo começou, principalmente começar aqui por falar dos treinos. Começou logo a sentir-se à vontade, primeiro com o circuito
e depois também com a máquina, com o Aston Martin que está a conduzir. Quero-me falar aqui um bocadinho da evolução, já que falou disso, a nível de treinos até chegar às corridas. A prova, neste caso, começou quinta-feira, que foi quando eu comecei a fazer o track wall, que foi ver como é que a pista está às condições. Eu já tinha tido contacto com esta pista no ano passado. No entanto, sexta-feira tinha condições traiçoeiras porque estava meio chuvoso, meio chuva, não chove. E foi uma questão de adaptação, era extrair o máximo do carro possível, porque tinha que ser uma adaptação rápida. Eu nunca tinha feito um treino, nunca antes, no Autódromo Portimão com o Aston Martin, e foi tentar extrair o máximo destes treinos, o que foi difícil, porque tinha bastantes red flags, algo que nos condicionou um bocado o tempo de aprendizagem, mas no final de tudo começou muito bem. Os treinos acho que foram produtivos, consegui entender mais ou menos como é que o carro funcionava naquelas pistas e conseguimos adaptar o setup para que no sábado e domingo tínhamos resultados perfeitos. Uhum. E a nível do entrosamento com o colega, porque é fundamental, nós sabemos que estas provas dos nossos campeonatos têm muito a ver com o jogo de equipa, as necessidades de troca de pilotos, ter as afinações intermédias para os dois pilotos. Pergunto como é que foi esse relacionamento com o piloto, volto a relembrar, romeno, que vem da Fórmula 4 francesa. Como é que ele se chama? Já agora, Henrique? Mas Lucas Savu é um piloto romeno, Sabe. um piloto que está bastante conceituado na Roménia. Eu, sinceramente, acho que ele é um piloto muito bom. Tem tido algumas dificuldades de adaptação, mas vindo da Fórmula é normal. E ele, tanto eu como ele temos um estilo de condução bastante parecido. Acho que é um ponto forte porque temos os dois o mesmo estatuto, ou seja, o questão de assento e questão de físico no carro não temos tido problemas, o que é um ponto forte. E em questões de adaptação de condução e de estilo de condução, também temos bastantes semelhanças, o que nos faz sermos bastante parecidos. E eu acho que, neste caso, nestes campeonatos de dividir carros com dois pilotos, o importante é a união e a conexão que nós temos. Nós temos que ser irmãos, porque o carro não é só meu, não é só deles, é dos dois. E o que eu faço numa corrida influencia a ele. E isso é uma questão que nós, no domingo, nas corridas, teve um impacto forte. Ou seja, eu se calhar falo disso Sim, sim, mas para já, portanto, em relação a treinos, percebi a adaptação para já do Henrique com o carro. Tiveram algum susto, algum tipo de problemas? Não foram causadores destes tais red flags, como dizia Henrique, convosco? Não aconteceu nada. Felizmente não. Muito Não, bem. por acaso não. Em relação ao domingo, então agora sim, vamos falar das duas corridas. Vocês fizeram parte do primeiro lote? Não, fizeram parte do segundo lote, que foi dividida a grelha para essas duas corridas, não é assim? Portanto, no GT4, para todos os efeitos. Como é que foi, agora analisando em detalhe esta primeira corrida, as condições também, como já aqui esteve a explicar também o Lobato, portanto, condições também da pista sempre a mudarem, inclusive com o safety car, como é que foi? Fala-me aqui desta primeira corrida. Começou, foi o arranque foi seu, Henrique? O arranque foi meu da corrida 1. Então. Eu por acaso fiz um arranque bastante bom, consegui subir para a quinta posição. Mais ou menos por volta da terceira volta começou a chover. Era uma questão de adaptação, porquê? Porque cada volta que se fazia era diferente, tínhamos de travar num ponto diferente, a forma de inserção na curva, de meio de curva e saída de curva era sempre diferente, e era uma questão de adaptação, coisa que eu, com pouca experiência no carro, tive algumas dificuldades, mas consegui manter a quinta posição. Houve um safety car por volta da quarta volta, se não me engano. Por causa E, do McLaren, foi o McLaren que exato, foi provocou uma essa McLaren. E situação. por acaso tive um incidente porque houve um Mercedes da A&M Racing que me passou em safety car, que posteriormente teve uma penalização, mas isso é só um caso de. Depois arrancou o safety car, manti o ritmo, tentei não estragar os pneus, era aquilo que eu estava a falar antes. Porquê? Porque, como a corrida, nós não mudamos de pneus, os pneus são sempre os mesmos do início até ao fim da corrida. Então temos que fazer uma espécie de gestão para que o segundo piloto que entra no segundo stint tenha o melhor carro possível para conseguir ir para a frente.
Foi o que eu estive a fazer a gestão, manti a quinta posição. Quando entrei, depois fui para o pit e entreguei o carro para o meu colega de equipa. No final da corrida conseguimos o sexto lugar. Sexto lugar, quarto na categoria GT4 Pro, o que é bastante bom para um debut, por assim dizer. Na segunda E a corrida, nível da primeira corrida, algum susto, aquecimento, as mudanças de visibilidade, o vosso carro também fácil de conduzir à chuva? o carro é um carro bastante fácil de conduzir, na minha opinião. É um carro que se adequa bastante às condições. É um carro com um estilo um bocado diferente dos outros carros, na minha opinião, mas que a partir do momento que se conhece o carro, não se tem dificuldades nenhumas e é uma adaptação muito rápida. E em relação à própria pista, também o conhecimento das trajetórias, mas aquilo que o Henrique estava a explicar, que teve que adaptar trajetórias também diferentes, ficou a conhecer um bocadinho mais a maneira de lidar com o carrossel, como se chama o carrossel Algarvio, que foi este Autódromo Internacional do Algarve, a pista do AIA. Sem dúvida, porque eu nunca tinha corrido numa corrida, o carro está pesado, está com bastante combustível e eu tive bastantes dificuldades na primeira corrida, coisa que na segunda corrida já tive mais adaptação, porque 20 minutos a conduzir já é uma carga forte, por assim dizer. Ahm, mas acho que no final conseguimos ter um bom resultado e acho que isso é que importa. Muito bem. Vamos à segunda corrida. Começa o seu colega de equipa, é obrigatório haver essa troca, e depois o seu turno, como é que foi? Ele deixou-lhe o carro em que posição, Henrique? O nosso carro saiu em 16º. Um, o carro estava em perfeitas condições porque no início da segunda corrida estava meio chuvoso. Um, e era uma aposta ou entre slicks ou entre chuva. Toda a gente optou pelos slicks. No início da segunda corrida nós tivemos uma qualificação 2 um bocado fraca, saímos de 16º e eu recebi o carro em 16º e foi uma questão de fazer ultrapassagens e tinha ritmo, estava com um bom ritmo, já estava a evoluir bastante, sentia que os treinos, a qualificação e a primeira corrida deram uma carga boa para que na segunda corrida conseguisse extrair o máximo de performance do carro. E consegui extrair o carro e consegui levar o carro até à oitava posição, se não me engano. Oitava. E a nível de equilíbrio do carro, uma afinação mais para a zona rápida, porque sabemos que aquela reta é enorme e puxa muito pelo motor, ou mais para trabalhar nas zonas interiores, com aquelas subidas e descidas? Para ele um compromisso, eu acredito que tenha que ser um compromisso, mas a própria Racar deixou-lhe um carro pronto para dar um bocadinho mais de velocidade, para que depois fosse possível de ultrapassar em plena reta, ou como é que foi? Estava muito balanceado, na minha opinião. Sim. Porquê? Porque nós estávamos na segunda corrida, tivemos um bocado de problemas de reta, mas foi devido a um toque que eu tive no outro adversário. No entanto, o carro estava muito balanceado, tanto na reta como nas curvas tínhamos um bom setup para tal. Um, Como eu tinha dito, tive um toque num carro. Não foi nada demais, foi simplesmente como não conhecia ainda muito a área do carro, é um carro grande e como não estou muito habituado, tive um ligeiro toque com um Porsche da Speedy. Um, no entanto, mantive a cabeça fria e continuei a subir posições até o oitavo lugar na geral, quarto na GT4 Pro, o que fez 2 P4 no GT4 Pro, que nos mantém em quinto no campeonato, se não me engano. Muito O bem, que não é, houve penalizações na para si, primeira, nesse toque. não. Incidente de corrida, Não, incidente normal de corrida. caso de penalizar. Ia dizer, entretanto, que eu interrompi-o. Ia dizer que estamos em quinto no campeonato e acho que foi um arranque de temporada muito bom. Eu procuro manter o foco, continuar a evoluir de forma produtiva e constante para que no final da temporada consiga extrair o máximo e conseguir alcançar as vitórias que sempre desejei. E já que falamos de resultados, após estas duas primeiras mangas, vamos dizer assim, portanto, a Racar, a nível de equipa, está no primeiro lugar, portanto, a sua equipa, e terá contribuído, claro, o Henrique com a sua parte, deixa a equipa para já na liderança do campeonato a nível de equipas. Deixa-o satisfeito também.
Claro que sim. Eu acho que a Racar trabalha para isso e continuamos fortes. Vamos continuar a dar o nosso máximo para que no futuro conseguimos ter o lugar mais alto do pódio. Muito bem. Em relação à próxima prova, sabemos que para o Campeonato Português vai ser em Vila Real, essa é uma certeza. Em relação ao Iberian, qual vai ser a sua próxima prova, Henrique? Ahm, Sinceramente não sei. Eu acho que é Valência, se não me engano. Ok, é possível. Valência ou Até que Jerez. é no último fim de semana de junho, é a ida até à Vila Real, para esse circuito citadino, mas antes disso, com certeza, a prova do Iberian. Em relação aos seus adversários, isso me permite, Henrique, para terminarmos, o que é que extraiu aqui? Há, de facto, um andamento muito equilibrado, vê os seus adversários, nomeadamente os que têm Toyota, porque as vitórias foram dos Toyotas, não é? Para todos os efeitos, embora duas equipas diferentes, mas a nível de GT4 foram os Toyotas que venceram com o Supra. Como é que vê os seus adversários e quais são as perspectivas para o resto do campeonato, Henrique? Eu acho que temos adversários bastante fortes. Os Toyotas Uhum. certamente estão bastante fortes. No entanto, eu acho que os Aston Martin também estão muito bons. Nós notámos um bocado de diferença de ritmo na qualificação 1. Porquê? Porque a Toyota Speedy, a Toyota, não, o caso da A Toyota Caetano, oficial, sim, da Caetano exato, a Toyota Portugal. oficial, deu aos meus colegas de equipa 7 décimas, o que era uma diferença de ritmos muito alta. No entanto, em termos de race pace, por assim dizer, acho que foi bastante equilibrado. E não querendo deitar a toalha ao chão, mas eu acho que nós estamos muito fortes e a Aston Martin está muito forte e continuamos a lutar para superar os Toyotas. Uhum. Qual será o tipo de circuitos onde poderá vir mais vantagem para o lado da Aston Martin, nestes que vamos ter durante este campeonato ibérico e também de Um, Portugal? eu ainda não conheço muito o carro para lhe dizer, no entanto, eu acho que em termos de curva, o Uhum. Aston Martin é o seu forte, sem dúvida. Ou seja, pistas como Vila Real, que não tem muita reta, é um circuito mais técnico, acho que poderemos ter vantagem. Por isso, vamos tentar extrair o máximo do carro para conseguirmos alcançar a vitória e continuar a liderança do campeonato para a Racar Motorsport. Muito bem. Em relação a objetivos para esta temporada, eu acredito que tenha alguns só para si, ninguém precisa de saber, outros pode dizer, nomeadamente em casa, com a sua mãe e com toda a equipa Racar. Quando se fala de objetivos para este ano, Henrique, o que é que poderemos contar, o que é que quer alcançar para considerar uma temporada positiva? Eu, como já tinha dito anteriormente, eu quero tentar evoluir de forma constante. Porquê? Porque eu considero que nesta temporada não consigo lutar pelo campeonato, com a falta de experiência que eu tenho, é uma verdade. É claro que eu gostaria, não é? Mas eu acho que tenho que tentar extrair o máximo de experiência e conhecer o carro de forma produtiva para que nos futuros anos eu consiga lutar pelo campeonato. Ah, é isso. Muito bem. Em relação à opinião, também, uma vez que é participante nesta, que é uma grande festa organizada pela Race Ready, qual foi a opinião que nos traz aqui do Algarve, a nível dos adversários, a nível da organização, a nível de participantes e mesmo outros pormenores? O que é que pode partilhar connosco a nível de opinião sobre o Campeonato de Portugal Velocidade e também, obviamente, sobre o Iberian Supercars? Eu acho que Com foi a sua, já agora, e só aproveitando inclusive, a transmissão televisiva que foi marcante para captar outros públicos para poderem assistir a estas vossas provas, nomeadamente até acordo com a DAZN para transmissões para outros mercados como Inglaterra, não é? Como nós sabemos. exato. Eu acho que foi um fim de semana muito bem estruturado. Tinha um grande público-alvo, é verdade. Eu acho que Vila Real vai ser o forte. Porquê? Porque Vila Real tem um grande público. Se não me engano, em 2023 teve mais de 30 mil pessoas e esperemos que continue assim para conseguirmos alcançar o máximo de imagem para este campeonato. Eu acho que a Race Ready tem feito um bom trabalho. A alcançar, por exemplo, a DAZN e teve Outros parceiros, outros possivelmente, não é? parceiros, exato, estavam a voltar essa palavra. Também acho que na Alemanha, na Inglaterra, se não me engano, eu acho que eles têm feito um bom trabalho para promover este campeonato e que continuem assim, que estão a fazer um bom trabalho. Muito bem. Neste caso, espaço final, como é habitual, e o Henrique sabe disso, para agradecimentos, aproveitar neste minuto final e agradecer, não sei, a pessoas, apoios, naturalmente com espaço para mais ainda.
Primeiramente, queria agradecer à Racar pela oportunidade que me têm dado, têm feito um trabalho excepcional. Também agradecer à minha família, porquê? Porque eles, acima de tudo, é quem apoia mais, é quem confia mais em mim e sem eles não poderia ser nada, por isso tenho que ter um espaço no coração para eles e muito obrigado por tudo. Muito bem, encontramos então na próxima prova. Muitos parabéns, Henrique, da maneira como correu esta prova de abertura e a estreia, precisamente neste GT4, e vamos continuar a conversar durante esta temporada. Uma boa noite, Henrique. Obrigado mais uma vez. Obrigado, boa noite. Até breve. Obrigado.